Digimon 2, UK Comics 23. O Digimon capturado. Davis está conversando com Tai sobre o fato do Ken, vulgo Imperador Digimon, ter sequestrado o Agumon. Tai está ansioso para ir ao resgate, mas está esperando a Yoli. A Yoli chega atrasada e meio desanimada. Ela diz que ela não quer ir a um Digimundo lutar. Davis faz uma piadinha com ela sobre o fato de, se ela não quer ir ao Digimundo, ela pode fazer o dever de casa de matemática do Davis. E apesar das piadinhas, o Tai diz que o Davis está certo, pois se ela não quer ficar em perigo, é melhor ela e o Easy ficarem para trás de vigias. Sendo assim, Kari abre o Digiportal. Não é explicado por que a Yoli não quer lutar, por que ela está desanimada, mas eu acho que o fato dela ter descobrido que o carinha que ela admirava, né, o Ken, é na verdade o Imperador Digimon, o inimigo deles, né, fez ela ficar meio desiludida com a vida, né? Mas isso é algo que eu sei por causa da série animada, né? Não é algo que passa ainda, que é explicado nos quadrinhos, beleza? E enquanto isso, na base do Imperador Digimon, Ken está perguntando por que ele não consegue controlar um Digimon de nível supremo. Ele tenta fazer o Greymon digivoluir para Metal Greymon, mas só consegue fazer ele evoluir para Skull Greymon. O que, sei lá, né? Skull Greymon é muito forte, né? Pena que ele é um Digimon muito difícil de se controlar, né? Enquanto tenta descobrir por que os seus anéis negros continuam falhando, ele se contenta que, pelo menos, ele tem o Greymon para continuar fazendo seus experimentos. E para quem não sabe, esse Greymon é o Agumon do Tai que o Imperador Digimon sequestrou, né? Só para ficar claro, né? Caso você não tenha percebido até agora, né? Ao chegar no Digimundo, eles encontram uma torre negra do Imperador Digimon. Davis não perde tempo e manda Flamedramon derrubar ela. No entanto, aparece um Woodmon que está sob o controle do Imperador Digimon e tenta proteger a torre. Mas o Flamedramon tá sem tempo, irmão, e derruba a torre. A torre cai em cima do Woodmon e o próprio peso da torre despedaça o anel negro dele. Ou seja, eles concluíram 2 objetivos com um único golpe. Só que mesmo assim eles não salvam o Woodmon de ser esmagado pela torre, mesmo ele já tendo sido liberto do anel negro. Mas também a situação atual é tão desesperadora que ele não permite que eles percam tempo com isso, né? Eles têm que salvar o Agumon o quanto antes, né? Enquanto isso, na base do Ken, mais uma vez eles não conseguem fazer o seu experimento dar certo. Ele quer fazer o Agumon evoluir para Metal Greymon, mas acaba só fazendo evoluir para Skull Greymon. Depois de refletir um pouco, ele percebe que precisa mudar o formato do Anel Negro para fazer o seu plano funcionar. O Armon, vendo que o Agumon está sofrendo, queria poder libertar o Agumon. E enquanto Ken está fazendo os cálculos para melhorar o seu Anel Negro, o Armon vai sorrateiramente libertar o Agumon. Enquanto isso, os Digi-escolhidos chegam em uma cidade deserta com um trilho de trem. Eles decidem seguir o trilho de trem sabendo que é a direção que o Ken tomou. Agumon percebe que a porta foi aberta bem como o Anel Negro removido dele, e por isso ele resolve fugir. Ken finalmente consegue melhorar o seu Anel Negro, transformando-o em uma espiral negra. Afinal, é simples, se aumentar o tamanho da estrutura do anel, o seu poder também aumenta. Faz total sentido isso, né? Só que quando ele vai testar no Agumon, ele percebe que o Agumon caiu fora de lá. E o Agumon fugiu em grande estilo, pegando uma carona em trem e tudo mais. Esse Agumon é estiloso, hein? E o reencontro de Tai e Agumon é emocionante, com direito a um grande abraço e tudo. Agumon não sabe como ele conseguiu escapar, mas sabe que alguém ajudou ele. Ken percebe que foi a culpa do Warmon, o Agumon ter escapado. E olha só, o Warmon se oferece no lugar do Agumon para desenvolver no seu lugar. Afinal, o Warmon é parceiro do Ken. Só que o Ken humilha o Warmon, dizendo que a evolução do Warmon seria uma borboleta gigante com asas assustadoras. E que essa forma seria tão útil para ele como uma cueca feita de era venenosa. Tadinho, ele humilhou o Warmon, velho. Interessante porque nessa época o Ken não sabe que a evolução do Warmon em nada tem a ver com a borboleta, e sim com um besourão maneiro com ferrão e tudo, né?
E apesar que 20 anos depois a evolução do Armon baseada em uma borboleta seria criada, mesmo para o jogo Digimon Story Hacker's Memory, né? Enfim, enfim, não bastando humilhar o Armon, o Imperador Digimon pega o seu chicote e se prepara para bater no seu parceiro Digimon. Só que ele percebe que o Agumon se reuniu com seu parceiro. Agumon fala que está bem, mas daí rapidamente o Imperador Digimon aparece lá para tentar pegá-lo de volta. Todos ficam bravos com Ken, principalmente o Koji, que pega um pedaço de pau e atira no Ken, velho. O que seria interessante ver uma luta de Kendo do Koji contra o chicote do Ken, né? Se eles pudessem partir pro X1 ali, ia ser muito legal, né? O Ken com o chicotinho lá e o Koji com o Kendo ia ser bem legal, né? Seria uma boa briga, apesar do Ken ser mais velho e mais rápido do que ele, devido aos seus poderes da Semente das Trevas, né? E o Koji tendo um treinamento de Kendo que ele fez com seu avô, né? Então, assim, ia ser uma briga bem equilibrada, porque o Ken é mais velho, mais forte e mais rápido, né? Por causa do poder das trevas que ele tem. Já o Koji, apesar de ser mais novo, né? Ele tem treinamento de Kendo, né? Que ele pratica toda semana com o avô dele, né? Então, teorizando lutas aqui, né? Ia ser legal, né? Mas, infelizmente, isso não acontece, né? Nem na série animada e nem nos quadrinhos. Nos quadrinhos podia fazer umas coisas diferentes, legal, assim. Nossa, que massa, né? Mas não tem, né? Enfim, mas é claro que o Imperador Digimon não ia jogar limpo, né? E ele invoca um exército de Digimons. De repente, os Digi-escolhidos estão cercados por 5 Tiranomons e 3 Erdramons. Sendo assim, Vimon digivolve para Flamedramon e Armadillomon, que nesse quadrinho é chamado apenas de Dilomon, né? Gente, acontece muita bizarrice nos quadrinhos, sabe? Tipo, eles trocam o nome de Digimon sem motivo nenhum. Tipo, Armadillomon só tira o arma, fica só Dilomon. Tá, não sei por que eles fazem isso, mas o Dilomon digivolve para Digimon. Repare que no fundo do rosto do Flamedramon está dourado por alguma razão de novo. Ou seja, né, tipo, é o Flamedramon dourado, né, da cara dourada. Nossa, pelo menos eles são consistentes no erro de coloração, né, já que em umas edições anteriores também tinha esse erro, né. Então, tipo, tá errado, mas vamos continuar errando, né. Eu acho que essa é a lógica dos produtores desses quadrinhos, né. Então Flamedramon com o rosto dourado ataca os Tiranomons e Digimon acerta 2 de uma vez. Ken manda os Erdramons atacarem Tekai Kari, que percebe que está na hora de desenvolver. Mas mesmo assim os Digimons do Imperador não são páreos para Nefertibon e sua Pedra da Roseta, bem como para Pegasumon e seu ataque Chuva de Estrelas. O Imperador Digimon pula do Erdramon e vai atrás do Agumon, dizendo que agora ele tem um novo bracelete de amizade para Agumon. Bracelete de amizade, né? E que agora ele vai chamar de Espiral Negra. O que faz sentido, ela tem um formato espiral e é das trevas. Pronto, Espiral Negra. Nossa, grande criativo para criar as coisas, hein, Ken? Ken arremessa em cheio a espiral no Agumon e infelizmente o Agumon vira do mal, chegando até a atacar o Tai. E agora sim, o Imperador Digimon finalmente consegue evoluir o Agumon para Metal Greymon, sem nem passar pelo Greymon. Tipo, o Agumon já vai direto pro Metal Greymon. É interessante isso daí, né? Essa versão do Metal Greymon é conhecida como Metal Greymon Vírus, ou Metal Greymon Azul. Essa era a versão original do Metal Greymon que foi criada pela Bandai nos V-Pads. A lore desse Metal Greymon é mais sinistra que do Metal Greymon Laranja, pois o azul da pele dele se deve que a carne dele está apodrecendo pelo fato de agora ele ter sido robotizado completamente e corrompido. A versão do Metal Greymon Laranja, que a gente conhece da Toei Animation, foi criada exclusivamente para o anime, para suavizar mais a lore do Metal Greymon, bem como deixar ele mais parecido com o Greymon, e ao mesmo tempo continuar ele como do atributo vacina, né? Não transformar ele em vírus, né? Dando ele um aspecto mais de herói. Sem dizer que o Metal Greymon Vacina é dito ser mais forte do que o Metal Greymon Vírus. Isso é uma informação que está na descrição oficial desse Digimon, tanto no site da Bandai quanto nos V-Pads, né? Outra curiosidade legal é que os Metal Greymon Vírus são originários da Ilha Arquivo e têm os chifres totalmente metalizados,
Já os Metal Greymon Vacina são originários do continente Pasta e não tem os chifres totalmente metalizados, mas às vezes no anime ou em outros lugares esse detalhe é ignorado, né? Eu não todos esses anos como fã de Digimon e eu não sabia desse detalhe, que o chifre do Metal Greymon Vacina não é metalizado, né? Ao contrário do Metal Greymon Vírus, que é totalmente metalizado, né? Eu não sabia disso, eu fui ver depois e fiquei impressionado, né? Viu só como a franquia Digimon é cheia de curiosidades e easter eggs e lores de personagem? Dá até gosto de curtir uma franquia assim, né? Você que tá vendo esse vídeo e não conhece a franquia Digimon, né? Dá uma chance pra ela aí, velho, que vale muito a pena. Vale mesmo. E de volta à história, quem fica feliz por finalmente ter sua espiral funcionar e ele conseguir controlar um Digimon de nível perfeito. Tai tenta conversar com o Metal Greymon, afinal o poder da amizade entre eles vai fazer com que ele se livre do controle maligno do Imperador, não é? Só que não. Tai é quase massacrado e é salvo pelo Davis. Pegazumon e Nefertimon tentam juntar forças para fazer o ataque Laço do Santuário e levar o Metal Greymon para longe. Mas é em vão, pois o Metal Greymon é muito forte. Mesmo assim, Metal Greymon ainda está preso pelo ataque e por isso eles pedem para o Digimon concentrar o seu ataque na espiral negra que está no braço do Metal Greymon. Digimon reclama que o alvo é muito pequeno, principalmente para acertar dessa distância. Tai não quer que erre um golpe para machucar o seu amigo, mas Davis e Flamedramon de cabeça dourada dizem que é a única chance. Mas mesmo assim, Digimon não consegue ter uma chance de disparar. Com a chance perdida, Metal Greymon se liberta do laço do santuário e se prepara para lançar o seu ataque supremo contra os Digimons, que mesmo com o poder combinado de todos eles, não conseguiram competir com o Digimon de nível perfeito. Ainda mais o Agumon, né, que tem bastante XP de batalha, né? Tai tenta gritar para o seu parceiro resistir ao poder do Imperador Digimon, mas é inútil. Quem vai embora com o Digimon do Tai e seus amigos não podem fazer nada para impedir. Quem fica se achando o máximo e vai conquistar o Digimundo agora. Tai fica sem saber o que fazer para salvar o seu amigo e se sente mal por isso, justo na hora que o Agumon mais precisava dele. Porém, Matt e Oli chegam em vagões de trem para ajudar. Matt diz para Tai que ele tem certeza que o Agumon preferia ser derrotado pelos seus amigos do que permanecer um escravo do Imperador Digimon. Tai não só concorda, mas repete exatamente o que o Matt disse, que com outras palavras, né? Essa cena ficou meio estranha, né? Tipo, o Matt fala uma coisa e o Tai vai lá e repete a mesma coisa que o Matt acabou de dizer, né? Não sei porquê, né? Então eles vão embora para casa em um vagão de trem energizado por uma vela de barco. É estranho isso daí, mas né, o Digimon é Digimundo, né? As coisas estranhas acontecem, né? Reparem que a Yoli no começo da história não estava a fim de lutar, mas agora ela está animadinha, né? O que será que aconteceu nesse meio tempo? Eu não sei, eu deixo aí para vocês teorizarem, tá, pessoal? Será que os Digis escolhidos vão encarar o desafio de lutarem contra quem? O Imperador Digimon e o seu amigo Agumon? Descubra na próxima edição de Digimon Monstros Digitais. Ou não, porque a próxima edição não foi escaneada até hoje, né? Esses quadrinhos do Reino Unido foram publicados pela Panini. São raros de encontrar e de comprar, e ainda mais raros de achar scans na internet. Mas se você ficou curioso para saber como a história termina, assista o anime de Digimon 2, porque esse quadrinho é uma adaptação direta do episódio 10 do anime. Mas nem todas as histórias desse quadrinho são adaptações do anime, algumas são histórias inéditas. E eu estou muito ansioso para fazer review delas e espero que você esteja aqui junto comigo para assistir, beleza? Até a próxima!